para mim. Mas aí a gente vai dar prioridade àquela ocorrência em relação principalmente às vidas, e a quantidade de vidas, etc., para poder fazer esse acolhimento. Se eu dei o exemplo aí da aeronave, né? Se essa aeronave de uma hora dessa cai em cima dessa favela aí, né? Toda essa questão. E a importância também do tomador de decisão. O profissional da área de segurança, inclusive os vigilantes, aqui eu estou falando, e tudo mais, que trabalham em armados, eles entendam e possam passar por situações de treinamento onde eles são desafiados. Infelizmente, é o que a gente vem procurando reduzir e combater, né? Mas parece que é comum isso aí, tipo de ocorrência, não é isso mesmo? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Segurança TV BR. E esse é o programa Conexão Nordeste, uma iniciativa da Slalom Consultoria e Treinamento e da Engeprod, Luciano Nunes. Aqui a gente faz a conexão entre o Sudeste e o Nordeste, sempre com um grande convidado que vem compartilhar os seus conhecimentos para levar mais segurança. No nosso movimento Sociedade Inteligente e Segura, a gente trabalha os aspectos, né? Os círculos concêntricos, as áreas, a autorresponsabilidade de uma família, de um bairro, de um município, um condomínio, uma empresa e, por fim, um município. Todos nós moramos nos municípios. Então, queremos levar mais segurança para as pessoas através dessas iniciativas. Bom, como vocês já estão acostumados aqui com o nosso programa, eu passo a palavra ao meu grande parceiro, Luciano. Luciano, é contigo. Olá, boa noite a todos. Boa noite aí ao meu amigo Ramalho, meu amigo Kleber. Conheci lá em Arapiraca, em abril deste ano, durante o seminário. E tive o prazer, junto com o Leandro, também nosso parceiro, de conhecer a palestra dele, o papel da primeira intervenção municipal em incidentes críticos, né? É o que a gente vai tentar explorar com ele aqui e beber na fonte a questão desse aspecto aqui, tanto no público como no privado, né? Falar um pouco de Kleber. Ele é sargento da Polícia Militar de Alagoas, bacharel em Direito pela UFAL, pós-graduado em Psicologia Cognitiva e Comportamental e Neurociências de Comportamento Humano. Graduando em Psicologia, tem os cursos na PM de Alagoas, do CAC, da PM de Alagoas, do POI de Alagoas, Análise e Produção de Conhecimento em Pernambuco. Ele veio aqui em Pernambuco, beber da fonte. O Separo Rural, o estágio exclusivo do Esquadrão Antibombas do VOPES, negociação em crises, e ele é docente da Academia da Polícia Militar de Alagoas, das disciplinas armamento, munição e tiro, e gerenciamento de crise e inteligência. Então, Kleber, agradecer aí a sua presença aqui e passar a palavra para você se apresentar aí para os nossos ouvintes. Boa noite a todos, boa noite, Coronel Amário, boa noite, Coronel Luciano. É uma satisfação, né, poder colaborar com os senhores aqui nesse brilhante programa e parabenizar pela iniciativa para a gente bater esse papo aqui na área de segurança pública e privada. Pronto. Em relação à minha pessoa, né, foi perguntado. Isso. Eu sou policial da turma de 2006, tenho 19 anos já aqui dentro do BOP. Minha formação foi dentro do Batalhão de Operações Especiais. Estou aqui até hoje. Desenvolvi alguns cursos, participei de alguns cursos que foi dito aí anteriormente. Minha vida hoje está voltada aqui para a especialização de negociação policial, né? Eu sempre fiz parte da unidade de intervenção tática, porque o curso de ações táticas especiais, e hoje estou me dedicando um pouquinho aí à área de negociação dentro do sistema de gerenciamento de crises aqui, do Batalhão de Operações Especiais. Boa. Então, assim, Kleber, aqui a nossa audiência é composta por integrantes do público, do setor público e do setor privado, e o público em geral. A gente procura sempre prestigiar os municípios, que é onde a gente mora, e dentro do seu tema, eu queria que você desse uma palhinha para o pessoal mais leigo do que o pessoal profissional, quando a gente fala aí em primeira intervenção e incidentes críticos.
Vamos começar com incidentes críticos? O que seriam os incidentes críticos? Vamos lá. O conceito de incidente crítico é extremamente importante. De forma bem simples, para o leigo, é quando há um risco iminente à vida e precisa de uma resposta de uma equipe especializada. As equipes especializadas são os primeiros interventores treinados, né? Eles podem ser da área de segurança pública ou privada, inclusive, e depois, né, desse início de crise, seria o Batalhão de Operações Especiais aqui a nível do estado de Alagoas. Então, incidente crítico é justamente isso. Quando há um risco iminente à vida da pessoa ou de outrem, nesse caso, crise policial, e quando é preciso um atendimento de uma equipe especializada. Quando a gente fala em incidente crítico, no geral, ele pode ser de natureza, por exemplo, as chuvas, catástrofes, etc., e causado por pessoas. E aí tem um conceito muito amplo, na resposta ele demorar um pouquinho, não vale, mas principalmente focar na crise policial, que é essa ocorrência de alta complexidade e tem um risco iminente à vida e precisa de uma resposta de uma equipe especializada. Basicamente isso. Pronto. Então, antes de você entrar nessa especificidade, eu queria que você desse, por exemplo, uma única orientação. O que pode fazer o cidadão comum e o profissional que está ligado à administração municipal e ele não é o especialista. Aqui a gente ouve que, por exemplo, aquela tríade, né? Conter, isolar e negociar. Aí já é um negócio mais técnico, né? Mas assim, a dona Maria e o seu Zé, que viu lá o BO, né? O incidente crítico tá dando ruim. BO lá, é ocorrência. Então, qual seria o comportamento dele e o nosso profissional que o guarda civil municipal, por exemplo, o soldado que acabou de tomar posse lá, não tem esse treinamento importante que você tem e tal, o que eles poderiam fazer? Então, de imediato, ao se deparar com uma situação crítica, eu vou dar um exemplo. Um marido toma a mulher na rua ali na porta de casa, toma a mulher como refém desvinculado, né? Uma vítima, por exemplo. A vizinhança viu ali. Então, de imediato, deve ligar primeiro para a polícia militar, tentar, na medida do possível, conversar com os demais vizinhos, porque aí foi uma tomada de refém vinculado, conversar com os demais vizinhos, e se afaste o máximo possível, né, para poder organizar ali o cenário, é o básico que eles podem fazer, e se possível iniciar ali uma pequena verbalização. Mas por ser leigo, não ter esse treinamento, o principal é, de fato, ligar para a polícia. A gente também tem incidentes críticos aí, por exemplo, de natureza, um ônibus com 30 pessoas, né, no município, lá no sertão, totalmente isolado, um ônibus tombou. E a primeira intervenção, guarda municipal, ou até um leigo vai passando de moto lá na hora, o ideal, tentar um contato imediato, muitas vezes não tem contato, né, e tentar tirar aquelas pessoas que estejam em risco ali iminente, né, tentar afastar, tentar puxar do ônibus, o ônibus está com a possibilidade ali de haver uma explosão ou coisa nesse sentido. Então, para essas pessoas leigas, o ideal seria isso. Nesse caso que eu dei do casal lá, né, e o marido tomou a mulher como refém vinculado, né, seria ligar de imediato para a polícia, tentar isolar as pessoas, né, e não confrontar esse causador do evento crítico. Excelente, aí, inclusive o exemplo que você deu aí, muito bom, viu? Luciano? Então, Cléber, tive uma passagem lá pelo Fiordes, né, e lá em Pernambuco, acontece muito bem. Então, lá no Fiordes a gente tinha um protocolo, quando a gente recebia a ocorrência dessa natureza que você está falando, que era exatamente isso, mandava a primeira guarnição para fazer a avaliação para o coordenador, e aí ele vê em que fase poderia evoluir para chamar o pessoal de operações especiais, né? Uma negociação, aquela coisa toda. Hoje, com o surgimento da Guarda Municipal, a gente vê que muitas ocorrências já são geradas não só pela população, mas também pelo guarda que está lá naquele primeiro contato. A minha pergunta é, como você vê hoje essa questão da tecnologia e da mídia para que essas informações elas cheguem rápido e a tomada de decisão ela procure fazer toda essa análise de forma mais assertiva? Como é que você vê a tecnologia hoje ajudando ou prejudicando esse tipo de ação? Como nesse contexto da tecnologia é extremamente importante. Um exemplo prático que eu vou dar aqui. Ontem, uma senhora estava querendo cometer suicídio numa agência do INSS.
Então, algumas pessoas filmaram de imediato, já estava na rede social. O BOP teve acesso a essa condição, né? E teve acesso, por exemplo, ao telefone lá do vigilante que estava lá, e de imediato a gente já faz uma assessoria remota. Já liga de imediato, orienta essa pessoa a afastar, se afaste, não verbaliza agora com essa pessoa, né? E os primeiros procedimentos adequados a gente já pode comunicar. Porém, muitas vezes, dependendo da situação crítica, vai expor aquele causador do evento crítico, dependendo da situação. E nessa parte aí seria legal. Ok, Ramalho? É um tema, assim, muito importante. E essa dinâmica, Cléder, é justamente assim. Vou pegar esse gancho de Luciano, a gente procura trabalhar em criar soluções para poder compartilhar essas imagens em tempo real, né? Então, com esse advento aí dos municípios inteligentes e tudo mais, acho que seria bem importante a gente compartilhar essa câmera em tempo real para vocês saberem o que está acontecendo, né? Fazer uma análise situacional. Eu acho que isso ajudaria bastante, não é isso? Exatamente. Para você ter uma ideia, o quão é importante isso aí para o Batalhão de Operações Especiais no atendimento antes de chegar nessa crise. Por exemplo, um vídeo que um morador lá, um vizinho, ele fez um vídeo 360 de onde está, por exemplo, aquele indivíduo com uma vítima ou um refém, né? Ou então um suicida. Então, há a possibilidade do time fazer uma análise desse ponto crítico, da estrutura da residência, um posicionamento, se for, por exemplo, uma situação com refém, um posicionamento específico para o atirador de precisão, que é preciso ele desse local. Então, em tempo real, é extremamente importante. A gente fez um intercâmbio, aproveitando o ensejo agora, e a gente fez um intercâmbio recente com o GAT, né? Então, é uma referência nacional em crises. Então, eles trabalham muito essa questão. Às vezes, a ocorrência meio que se resolve durante o caminho lá na viatura, né? Porque essas informações chegaram através de vídeos, né? Foi feita uma coleta prévia de informações extremamente importantes, o contato imediato do primeiro interventor, e ele passa algumas informações. Então, a tecnologia é muito importante nesse sentido. Mas mais que receber um vídeo que foi feito há 1 minuto, 2 minutos atrás, eu acho que seria bem importante receber em tempo real, não é isso? Isso, maravilha, exatamente. Aí seria melhor ainda, né? Aí dá para te arrancar um sorriso do guarda, não dá não? Se ele conseguir isso aí em tempo real? Esse exemplo que eu dei do gato, eles fazem muito isso com o primeiro interventor, né? Chega lá com a Boricã já tem acesso lá, já vai visualizando lá o que está acontecendo no ambiente, é extremamente importante. Eu e Luciano, a gente se encontrou aí pelo caminho com a tecnologia drone e a gente fomenta muito isso, de pegar qualquer câmera que esteja instalada no entorno, ou a própria câmera do drone, ou a bodycam, como você falou, e tudo mais, para que a gente possa criar essa transmissão em tempo real, para que, quando solicitar o apoio, né, das forças especiais, e como você citou, a gente possa fazer uma análise em tempo real, para poder preservar a vida, chegar lá e o comandante ou o negociador já entender aquele cenário que está acontecendo. E essas questões que você colocou com violência à mulher, infelizmente, é o que a gente vem procurando reduzir e combater, né? Mas parece que é comum isso aí, tipo de ocorrência, não é isso mesmo? Comando, infelizmente é comum. Tivemos recente, agora, no ano passado, uma situação de crise também. Por quê? Porque o tomador, quando ele tem um vínculo com essa mulher, muitas vezes, é um homem que maltrata a mulher o tempo todo, e essa mulher quer sair com o filho de casa, e muitas vezes ele come essa mulher com refém. Na maioria das vezes, essas ocorrências são piores, né? Se tratando de crise policial. Porque ele não quer, a gente chama de refém vinculado por conta disso, porque tem um vínculo. A lei não quer fazer uma barganha ou uma troca. Por exemplo, a negociação contigo no local. Ele quer se vingar da mulher de alguma forma, quando ele toma esse refém. Então, é muito complexo essa ocorrência. Luciano? Legal. Então, uma ideia aí para você que eu tinha muito lá no CIOS, era a questão dessas ocorrências, né? E aí a gente tem protocolos com o pessoal, tudo, e me veio agora em mente 2 situações, né? Uma, Ramalho, foi aquela de Ramalho, que ele citou, que foi a situação do roubo
uma agência de transporte de valores que teve aqui em Recife. Os caras praticamente sitiaram o bairro onde estava acontecendo isso aí, e ficou o coordenador de lá para gerenciar tudo isso, né? Foi de noite, aquela coisa toda. Então, me vem na lembrança exatamente esse cenário que você está dizendo, que ninguém estava prevendo que de 2h30 da manhã que ia acontecer, né? E o outro, foi uma situação que eu estava dando aula em Paudalho, era umas 3h30 da tarde, aí os meninos do Copom ligaram para mim, Coronel, tem um avião que está sobrevoando aqui em Recife, porque ele decolou e o trem de pouso não desceu. E aí ele está circulando o Recife para baixar o combustível e ele descer. E aí, pasmem, né? O cara ligou para mim, era 3h30, a gente acionou lá o protocolo, aquela coisa toda. Aparentemente, a gente pode pensar que não é uma coisa de polícia, né? Mandou o bombeiro, a polícia foi lá, aquela coisa todinha, mas em menos de 8 minutos, estava o pessoal da imprensa ligando para a gente para saber se havia a possibilidade de um avião cair em Recife. O passageiro cheio de combustível. Aí eu disse, não, isso aí está sendo tratado por lá, pediu e tal. Deu tudo certo. Mas o interessante é que nesse meio tempo que essa crise estava se desenhando, tem um shopping aqui que você deve conhecer, que é o Rio Mar, e ele tinha uma favela. Para complicar ainda, essa favela pegou fogo. Então, os esforços que a gente tinha na área, praticamente a gente teve que dividir. Então, a minha pergunta é, quando eclode mais uma crise, como é que esse negociador ele vai medir, não, essa daqui tem menos volatilidade, a outra tem mais? É a minha pergunta. Aí, mano, nesse caso, vai depender da situação crítica que vai ser analisada. E até porque, por exemplo, nosso efetivo é um efetivo mínimo. Qualquer efetivo de batalhão de operações especiais, ele de fato é mínimo. Mas aí a gente vai dar prioridade àquela ocorrência em relação principalmente às vidas, em a quantidade de vidas, etc., para poder fazer esse atendimento. Se eu dei o exemplo aí da aeronave, né? Se essa aeronave de uma dessa cai em cima dessa favela aí, né, toda essa questão. E a importância também do tomador de decisão, né, porque imediato tem um tomador de decisão no âmbito da primeira intervenção e o tomador de decisão, por exemplo, de um batalhão especializado no BOP, que seria o gerente de uma crise. Né? Então, a gente dá prioridade em detrimento das vidas. Né? O que é que está correndo mais risco de vida no nível de quantidade? E aí a gente vai, se poder atender as duas, se tiver efetivo para isso aí, serão atendidas as 2 ou 3 ocorrências, mas é muito difícil mesmo. A gente, por exemplo, a gente tem treinamento específico, né, dentro da teoria, graças a Deus aqui nunca ocorreu, de múltiplos ataques, geralmente com o quê? Terroristas. Né? Graças a Deus, aqui, pelo menos aqui no Brasil, ainda não aconteceu. Mas, por exemplo, está lá falando do PCC, de 2006 aí em São Paulo, né, um exemplo aqui, múltiplos ataques em vários locais ao mesmo tempo. Então, é muito complexo esse atendimento. Né? Tem que unir inteligência, né? Informações, contra-inteligência, um batalhão de operações especiais, unir toda a segurança pública e privada também, se possível, para essa questão de troca de informação. Eu observo que essa questão das situações de crise, não sei se você acompanhou, a gente tinha muito isso no passado relativo a banco, né? E minha experiência que eu tive da Anunciose, a partir de 2020, que eu observei, como o Ramalho falou, é um crescimento na parte de suicídio. Eu tive um aspecto muito alto aqui, suicídio, tanto de agentes de segurança pública, que a gente diz que é o mais... Não é que o suicídio não seja letal, mas é que ele é o mais, assim, que a gente acha que tem um desfecho não muito combativo, né? Então, eu pergunto para você, essa migração, ela se deu também, reforçando a questão da NR1, que o Ramalho tanto bateu agora, né? Pela questão dessa doença, de doenças mentais que podem estar afetando a população e as categorias, como a nossa de segurança, tanto pública como privada. Em relação a isso, é muito bem-vindo essa pergunta. A gente percebe um aumento depois de 2020, né, daquela pandemia, etc. Inclusive, pesquisas científicas, a quantidade de remédios, ansiolíticos, depressivos que as pessoas estão comprando.
E as ocorrências, quase que 70% aqui no estado de Alagoas, não é diferente de outros estados, são o que a gente chama de mentalmente perturbados. Então, há como se fosse uma pandemia de pessoas realmente com adoecimento mental. No ambiente de segurança pública, a gente precisa desse trabalho. E quando a gente fala de polícia militar, ainda existe um pouquinho daquele preconceito. Eu preciso ir no psicólogo, pelo menos para desabafar. É um problema, às vezes, que é pequeno, que ele vai aos poucos ali, na mente do ser humano, se tornando grande, e às vezes ele não se importa. E quando a gente fala de suicídio, né, a pessoa, o tentante de suicídio, ele não quer, na verdade, cometer o suicídio. Ele quer se livrar daquela dor que ele não está suportando. Né? E realmente a crescente é constante. E a maioria dos atendimentos, dos nossos atendimentos, 70% a 80% das ocorrências de crise, são com pessoas com tentantes suicidas, ou que a gente chama, dentro da doutrina de gestão de crise, né, de mentalmente perturbado. Então, essa questão, Cléder, eu acho que para mim é muito importante, porque dentro de uma cultura, eu digo isso porque você é policial desse século, né? Mas eu e Luciano somos policiais do século passado. E eu já sou segunda geração. Então, o que acontece? A gente via lá no meu pai, nos nossos tios e tudo mais, e eu vivi isso por mais de 30 anos na instituição. A gente, por ter que enfrentar o perigo, por ter que enfrentar esses tipos de ocorrência e tal, a gente a gente acha que tem que meio que se bloquear, que ser meio que super-homem, mas a mente do ser humano, ela, tanto o público quanto o privado, pegando aquele gancho lá, funciona igualzinho. Então, eu sei que você tem uma experiência também bem importante de um assunto que eu sou assim muito curioso e fã, até para desenvolver como pessoa, né? A gente está aqui nessa vida para poder se desenvolver. Então, que é a neurociência. Eu queria que você fizesse uma conexão assim, bem papo reto, bem honesta, voltada ao nosso operacional, aos nossos colegas que estão na ponta da linha, e não só aos PMs, mas a qualquer um, os guardas municipais, às vezes os agentes de trânsito, de defesa civil e tal, que tem que dar esse atendimento à população, tem que viver essas ocorrências no dia a dia e que tem que assimilar isso, né? Então, assim, dá uma palhinha para eles e para a gente também com relação à neurociência, né, o funcionamento, como é que é estruturado, como é que funciona e tal, e como você enxerga isso, porque você já está há 19 anos, quase 20 anos na corporação, e eu acho que você já deve ter feito essa subsunção, esse encaixe aí entre a teoria e a prática. Eu acho que essa experiência é muito rica para poder colaborar com a nossa audiência. Será que você poderia fazer essa gentileza? Posso, Comando. Pergunta perfeita em relação à crise. Situações de alta complexidade, você já inicia no caos. Então, é muito ideal que essas pessoas sejam treinadas para atender essa ocorrência. O cérebro ele não está acostumado com coisas que não são previsíveis, que é o caso da crise. Existe uma pecinha, que eu vou falar de forma leiga para vocês entenderem, duas pecinhas no cérebro, chamadas de amígdala cerebral e o córtex pré-frontal. A amígdala cerebral, quando você está num momento de estresse, vou dar um exemplo prático, você está dirigindo aqui, do nada, um risco de uma batida, você tem aquele susto imediato. Então, o sangue, a parte do sangue, ele desce para as suas extremidades, né? Ele sai um pouquinho, você fica pálido, com aquele medo, aquele receio, aquele aperto no coração, e tudo isso aí é porque essa amígdala cerebral ela foi disparada nesse momento. E você perde o foco e a atenção nesse momento. Por quê? Porque seu córtex pré-frontal, que é o planejamento, seu raciocínio, ele baixa. A amígdala cerebral, ela funciona de forma antagônica em relação ao córtex pré-frontal. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você está numa situação de crise, onde o caos está acontecendo ali, naquele primeiro impacto, você perde um pouquinho do seu raciocínio e planejamento, porque essa amígdala cerebral ela está extremamente acelerada. O que é que a gente deve fazer para evitar ou pelo menos mitigar essa situação? Treinamento constante para a situação. Eu lembro que o Coronel Ramalho ele tocou isso aqui, treinamento específico, dinâmico. A gente aconselha muito durante as aulas aqui. Né? Quando você for fazer um treino de tiro, por exemplo, você coloca o mínimo de estresse possível.
Porque se você, por exemplo, pega 10, 20 conhecimentos, vai só efetuar, você já tem um fundamento de tiro ali no básico, e vai efetuar aqueles tiros em um movimento estático, você está perdendo aquelas munições. Mas a partir do momento que você liga ali uma caixa de som, você faz um exercício antes, você efetua os disparos em velocidade ou em movimento, é outro tipo de treinamento, né? A questão de abrigar, etc. Para qualquer treinamento. A gente faz um treinamento aqui, por exemplo, de entradas táticas aqui. É sobre estresse constante, né, para a crise. A gente faz um treinamento aqui com uma pH, por exemplo. É sobre estresse constante. Para que o cérebro ele crie, o que a neurociência chama de neuroplasticidade cerebral. Você esteja habituado àquela vivência ali. Então, a neurociência, nesse sentido, é extremamente importante. E quando a gente percebe como funciona o nosso cérebro e a gente passa a treinar dessa forma, e quando aquela ocorrência vem, aquela crise acontece, o seu cérebro vai dizer, eu já passei por isso. Eu sei mais ou menos o que eu preciso fazer. É mais ou menos por aí. Cara, bateu bem o nosso santo aqui, porque é exatamente isso que a gente pensa. E fazendo uma brincadeira aqui, né? Até tive um instrutor de cavalaria e eu nunca tinha montado num cavalo, né? Quando ele viu que eu montei, eu estava meio preocupado, ele falou, olha, é o cérebro reptiliano que está tomando conta de você. Então, quando... a piada era um pouquinho mais chula, vou evitar de falar aqui no programa, mas vou deixar depois dos comentários. Bom, então isso que você falou, acho que bateu bastante o santo, que é realmente o que a gente pensa aqui, Cléder. E pegando o aspecto, por exemplo, do civil, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o pessoal, alguns os que podem, tem o hábito de adquirir um veículo blindado, ou às vezes andar armado e tal. E o nosso profissional da área de segurança, que muitos deles já têm uma arma de fogo e procuram enfrentar esse perigo. Então, com esse cérebro reptiliano, né? Quando o olho arregala, quando tem o perigo mostrado aí, a gente entra no modo defesa. Eu costumo falar desde o século passado, né? Falava isso nas aulas, que assim, quando a gente tem um treinamento, a gente tem uma informação que a gente guarda lá no nosso cérebro. É como se fosse as pastas suspensas lá que a gente guarda a informação. Exato. Quando acontece a gente vai buscar lá nas pastas suspensas, né? Acha a informação que você já passou por aquilo, naquele primeiro 1 segundo, 2 segundos após a ameaça se apresentar, a gente consegue ter um retorno, uma atitude muito melhor, muito mais já planejada pelo treinamento, do que parar para pensar numa solução. Então, é quando, por exemplo, o civil ele é abordado por um infrator da lei, né? Que ele vem, perdeu, ele não sabe direito o que fazer se ele nunca passou por aquela situação. Eu acho que o grande valor do treinamento está exatamente nisso. Eu acho que é isso a que você se referiu, não é? Exatamente. Foi perfeito a colocação do senhor. Mano, né? Quando você faz esse treinamento, o cérebro já tem uma previsibilidade. E são ocorrências, por exemplo, se eu dei o exemplo do assalto aqui. Quem nunca, né, nesse momento específico de um assalto, não vai ficar com receio e com medo. Então, se você tem treinamento específico, até para se comportar, a forma de se comportar, né? Tem pessoas que são leigas no momento do assalto, elas tendem a, sem perceber, reagir, né? Ou às vezes tentar correr, ou às vezes segurar na mão do indivíduo, etc. E até para isso a gente tem que ter um treinamento mental. Eu vou num restaurante, por exemplo, eu deixo meu celular, lógico, eu sou policial, ando armado, mas eu deixo meu celular em cima de uma mesa. Porque eu sei que se indivíduos entrar naquele restaurante, a primeira coisa que ele vai pegar é um celular. Né? Então aí a gente chama aquela questão do ciclo de ordem, etc., para quebrar, né, esse ciclo primeiro dele, etc. Tudo isso aí, porque o cérebro ele tem que estar treinado para determinadas situações. E a importância do treinamento, ao meu ver, é justamente que o profissional da área de segurança, inclusive os vigilantes, aqui eu estou falando, e tudo mais, que trabalhem armados, eles entendam e possam passar por situações de treinamento onde eles são desafiados. Então, por exemplo, às vezes a agressão não é assim tão intensa, mas num bate-boca, numa agressão verbal, pode desencadear numa agressão física ou até
inevitavelmente, se ele não sabe como resolver, como negociar, ele vai acabar fazendo uso, talvez pensando em fazer uso da arma de fogo. Então, se eu tenho um problema que é prego e o cara tem um martelo lá, ele quer resolver com aquilo, e nem sempre é dessa forma. Então, quando você participa dos treinamentos e tudo mais, é mais ou menos por essa linha, né? Você, em incrementos, vai adicionando graus de estresse e avaliando o comportamento. Acho que para quem não tem essa oportunidade de ter o treinamento, se ele quiser se autotreinar ou pensar em situações como essa, seria mais ou menos isso. Estou correto na afirmação ou não? Exatamente, comando, perfeito. Como você não tem essa oportunidade, as pessoas que estão do mundo civil, por exemplo, o mundo ideal é que ele tenha esse discernimento um pouquinho de como funciona o cérebro dele, e a partir desse momento ele treinar mentalmente. Porque até o treino mental, ó, se eu acontecer essa situação específica, o que é que eu vou fazer? Um exemplo simples, o senhor falou aí do momento da verbalização, né? Você disse negociação, mas durante a verbalização, você tem um pequeno acidente de carro, ou o outro dá uma parada na frente do outro, você vê aquele estresse no trânsito, né? E muitas vezes, o que é que eu faço? E olha lá, que seu policial andou armado dentro do carro. Mesmo eu estando certo e correto, eu peço desculpas aí. Você desarma aquele indivíduo, porque senão você vai confrontá-lo, vai piorar aquela situação. Então, isso é o quê? É um treino mental que você precisa realmente repetir. E dentro do relacionamento humano e da neuroplasticidade, né? Por exemplo, quando tem esse negócio de pedir desculpa, essa técnica é bem legal, Cléder, porque você acaba desarmando, né? A pessoa está esperando o A, você chega com B, né? Aí você quebra o cara ali, aí é aquele 2 segundos que ele vai... Quase 100% das vezes, o cara, não, tranquilo e tal. Ele queria rixa, ele queria, entendeu, confrontar ali. Mas quando você pede desculpa, ele desarma, você percebe na hora. Legal. Mas então, e essa técnica não precisa ser negociador do choque, não, né? Qualquer civil pode fazer isso, não é isso? Qualquer civil, comando, qualquer civil. E durante os treinos, a gente tem aqui, abriu o curso, né, um estágio de primeira intervenção, e o curso de primeira intervenção, justamente fazendo esse gancho aqui, né, através de uma plataforma da PIN aqui, que é lá da chefia e da chefia integrada aqui. São vários cursos de plataforma, vários guardas municipais de vários estados estão fazendo esse curso nosso com primeira intervenção. Eles fazem, durante a plataforma lá, o curso virtual, pegam um certificado, e aqueles que são voluntários, eles vêm aqui para o BOP passar uma manhã fazendo um treinamento específico para a primeira intervenção. Então, a gente faz vários simulados aqui nesse contexto, com guarda municipal, com policial penal, policial civil, policiais militares, de alguns estados que estão vindo, e a gente faz vários simulados para esse treinamento, né, voltado justamente para isso, para que ele se prepare para atender essas ocorrências da cidade. E a gente sempre tem esse bate-papo com eles aí em relação à neurociência também, que é extremamente importante. Top. Luciano? Legal. Queria só perguntar uma coisa, no meio da palestra lá de Arapiá. Como é que você vê hoje a receptividade desse movimento que você criou aí, junto com a Polícia Militar de Alagoas, envolvendo tanto a polícia como também a Guarda Municipal? Como é que está hoje esse movimento? Né? Eu já vi que você está com a plataforma, tá, como o Ramalho diz, né? Socializando de uma forma bem ampla, né? Exatamente. Comando, o movimento está se ampliando cada vez mais. Né? Os profissionais de segurança pública eles estão gostando muito desse tipo de engajamento, né, em relação à plataforma. Tem vários outros estados, como eu falei anteriormente. Guarda Municipal geralmente trabalha em duas, é uma dupla ali. O que eles trazem para a gente constantemente são várias ocorrências que eles atendem no município, às vezes o município não tem nem comunicação, e eles atendem a ocorrência com suicídio, atendem a ocorrência, por exemplo, chama de cárcere privado, é o marido tomando a mulher como refém do lado lá, muitas ocorrências. E eles trazem a forma que eles resolveram naquele período, e depois eles percebem, depois do treinamento, quanta coisa errada a gente fez, né? E eles ficam extremamente técnicos depois, né? Em termos técnicos que eles utilizam, os procedimentos que eles fazem, que a gente passa aqui. E eles percebem a importância de que é seguir esses procedimentos, de afastar, de questão de segurança. Tem uma ocorrência, por exemplo, que o causador do evento crítico era um suicida armado de uma residência, mas ele ligou o botijão de gás lá. Como é que você vai fazer para atender uma ocorrência dessa? Entendeu? Você está com referência, você vai se aproximar da residência, o que é que você vai fazer? Então, toda essa orientação
a gente passa aqui. Praticamente todos os meses a gente está fazendo em média 2 ou 3 turmas aqui, que é a parte prática. Mas todo profissional, né, de segurança pública, ele tem acesso lá à plataforma para poder fazer o cadastro, fazer o curso virtual. Tem vídeo meu lá e dos meus companheiros aqui da negociação também, orientando nesse sentido. E a prática a gente já está fazendo. A gente quer também estender, inclusive, um pouquinho para a área privada, como você falou aí, de shoppings, escolas, que a gente chama de pré-crise. A gente está tentando prevenir uma crise e dar uma palestra na escola para evitar o bullying, para evitar um futuro agressor ativo. Essas situações a gente está fazendo aqui no BOP, com toda a equipe de negociação do BOP e a estrutura do batalhão. Eu me lembro que você comentou de uma ocorrência, você foi na semana passada, na agência de INSS que a senhora queria fazer, ia praticar um ato suicida e você teve a participação na intervenção do vigilante, né? Não sei se você pode comentar aí o que é que você achou de positivo e o que é que esse vigilante, não tendo essa noção que a gente está aprendendo agora com você, ele, de certa forma, já estava praticando, né? Isso. Perfeito, comandante. Em relação a essa ocorrência aqui, foi no INSS, foi muito recente. O vigilante ele ficou muito próximo dessa visitante suicida. Mas muito próximo, questão de uma distância de 2 metros. Quando o ideal é realmente se afastar, tirar as pessoas de dentro da agência ali e tentar iniciar uma verbalização. No sentido de qual a motivação, tentar ganhar tempo nesse sentido, para a chegada do batalhão de operações especiais. Porque naquele momento, esse vigilante privado, ele é o primeiro interventor. Só tem ele verbalizando. Mas para isso, e aqui eu não culpo o vigilante, ele precisa ter um treinamento específico para esse atendimento, que na maioria das vezes não tem. Profissional. Tanto de segurança pública como privada, na maioria das vezes não tem. Quando a gente pega o sistema de gerenciamento de crise, falando de crise, né, são referências São Paulo e Paraná. E eu conversando com alguns profissionais desses estados, né, o que eles fizeram para ficar tão organizado. E os dois falaram a mesma coisa: organizamos a primeira intervenção. Então, essa foi a minha ideia como tenente aqui, assim que a gente formou o curso de negociação em Sergipe, em 2004, foi trazer e tentar organizar a primeira intervenção. E é isso que a gente está fazendo nesse trabalho aqui. E vai fazer no público privado também. Amado. Vou pegar esse gancho aí para a gente dar continuidade. Cléder, vamos dar tentar passar uma orientação para o pessoal. Eu falei no início, tem aquela tríade lá que é doutrinária, né? Conter, isolar e negociar. Tá certo isso, não tá? Tá quase, Bruno. Então, é isso, essa provocação. Vai lá. Pega esse gancho e desenrola aí. A primeira coisa que tanto profissional como o vizinho tem que chegar lá, ou o guarda municipal, o vigilante privado, é confirmar de fato uma crise. Eu tenho ali um causador da crise, que é um suicida. Ele está armado ou desarmado. Aqui é uma crise. Eu confirmei essa crise. Eu vou tentar conter agora. O que é conter? É fazer com que ele não se movimente, não saia de uma crise estática para uma crise dinâmica. O Coronel Romário, ele foi muito bem quando explicou aqui a questão das crises dinâmicas, né? É um agressor ativo, em movimento constante, domínio de cidade, movimento constante em velocidade desviada, tudo isso aí. Mas nesse caso ele precisa confirmar a crise, conter e verbalizar. Por que não negociar? Quando a gente fala de negociação, tem que ser um profissional, uma equipe de negociação específica, para poder fazer a barganha. O que é uma negociação? Uma negociação é quando o causador do evento crítico ele tem algumas necessidades. Lá o psicólogo Maslow tem lá a pirâmide de Maslow. Todo ser humano ele tem a sua necessidade. Então ele vai sentir sede, ele vai sentir fome, ele vai pedir a imprensa, ele vai pedir um advogado. E é nesse momento que entra o quê? A equipe de negociação. Dentro da nossa necessidade, ele vai ganhar. É por isso que a primeira intervenção, que a gente fala, o primeiro interventor, ele não deve fazer essa troca. Por quê? Porque ele não tem as alternativas táteis, da decisão unitária, etc. Para que, se caso o causador da renda crítica ele vá reagir, né? Porque ele não acorde aquilo que foi acordado anteriormente, e a gente tem outras alternativas para poder utilizar, que não seja a negociação, se preciso for. Então, é importante, certo? Então, confirmar a crise, conter e iniciar uma verbalização e chamar o apoio devido, sempre, né? Confirma a crise, tenta conter naquele ponto crítico que a gente chama ali para aquela pessoa não se movimentar,
chama o apoio devido e aí eles têm uma verbalização. E um cuidado que eu acho que a gente tem que ter sempre é não confundir um agressor com uma pessoa que tenha alguma doença mental. Então, às vezes a pessoa Perfeito, fica gritando e tal e tudo mais, aquele som alto e tal já faz acionar o cérebro reptiliano, né, que a gente falou. perfeito, Esse eu acho que é um outro cuidado, não é isso? perfeito, Coronel. Eu vou dar um exemplo aqui dos esquizofrênicos. Né? A pessoa que é Pronto, esquizofrênica, que é tem isso aí. muito no Brasil, são muitas ocorrências, ele tem um esquizofrênico lá com sintomas positivos, é aquele que está ouvindo vozes, está sentindo cheiro. Né? A, o cérebro dele, às vezes, pode estar encharcado de dopamina, é um neurotransmissor, porque ele vai ficar acelerado. Então, ele pode ver, por exemplo, que ele profissional de segurança pública, é um dragão na minha frente. Você é um dragão, ele está com a faca na mão. Então, ele tem tudo para avançar em cima daquele dragão que ele está, por exemplo, visualizando. Ou são as vozes que estão falando para ele, avance em cima dessa pessoa. Né? E tem um esquizofrênico que é com sintomas negativos. É aquela pessoa que fica quieta lá no canto, que a gente chama de causador de conflito, às vezes não é responsivo. Você fala, ele está ouvindo, mas ele não está em condição de responder, ele fica quieto. Então é importante. Muitas vezes os esquizofrênicos se tornam positivos, ele confronta muito. Ele fala muito palavrão, né? Ele vai confrontar constantemente o profissional. Se não for um profissional, segurança pública ou privada, preparado e entender da mente daquela pessoa que tem um adoecimento específico, tem um transtorno específico, ele vai querer confrontar. Muitas vezes, termina, a gente tem vários vídeos no curso que a gente mostra aqui, termina um profissional de segurança pública, tem que, às vezes, neutralizar aquela pessoa que estava com adoecimento mental, porque ela foi para cima dele com uma faca, e naquele momento ele não estava com a taser, ou mesmo assim, às vezes, a taser, né, para você fechar os apoios da taser, ela falhou e ele só tem um meio letal naquele momento, e teve que usar esse meio letal, né, por conta, às vezes, desse preparo anterior que deveria ter, conhecer realmente a mente das pessoas. Porque num primeiro momento, eu cito o exemplo hoje, eu estava com a minha esposa indo na Feira Livre aqui, e aí passou um rapaz, aí ele começou a dar um grito assim, e começar a falar algumas palavras, né? Naquele primeiro um segundo e tudo mais, a gente já anda, já sai na rua ligado, né? Então, deu aquela descarga de adrenalina, o cérebro reptiliano começou a acionar, aí, ops, identificado, e aí cada um tem um comportamento. O nosso foi justamente de aceitação e de tratar e como normal e tudo mais, mas é sempre com esse cuidado que tanto o cidadão quanto os profissionais da área de segurança têm que saber identificar isso, né? E isso não é muito complexo, é da vida mesmo, né? No dia a dia a gente acaba fazendo isso. E é Perfeito, difícil, excelente. e é difícil também, às vezes, o profissional ter uma arma menos que letal, ou então, no caso que vai ter a ocorrência mesmo, deslocar, por exemplo, um negociador especializado, devido até, às vezes, à questão geográfica. Então, tem todos esses senões aí, né, para poder ter Exatamente. um bom desfecho da ocorrência, Exatamente. Perfeito. né? Então é isso. Luciano, a gente está chegando na última parte do nosso programa e eu acho que a gente vai ter que chamar esse menino aí para um outro programa, mas a gente tem essa limitação de tempo, então eu queria já passando a palavra para você para a gente já ir pensando no término, no encerramento desse programa. Ok. Eu gostaria de resumir essa parte de vocês aí com uma palavra que sempre dizia para a gente. Acho que Ramalho ouviu e Cláudio deve ter ouvido. Ah, rapaz, você não teve bom senso na ocorrência. Perfeito. Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito de dizer é, às vezes a gente não julga a ocorrência, é melhor a gente analisar, porque a gente não sabe como foi aquele cenário que foi construído naquele momento, né? Então, eu vejo como rico hoje esse compartilhamento de Kleber, né? Desde que é pioneiro, eu não vi esse tipo de temática ainda aqui em Pernambuco, pode ter até. Tem um ramalho aí que em São Paulo, você já se deparou. Mas pelo menos na minha parte, quando eu estava ministrando aula na academia, eu não tenho observado. Eu já parei há mais de 2 anos, né? E eu vejo no mercado privado, onde eu estou atuando, né? Como você citou, essa coisa todinha,
ele se ressente muito, para a gente poder finalizar, um dos grandes entraves que eu vejo no privado é que pode ser no público, tem a questão da vida e da questão da responsabilidade e exposição. O privado ele se preocupa muito, cara, com a questão de ações judiciais, entendeu? E ele vai ficar exposto, do tipo, Ramalho. O cara cometeu um suicídio lá no shopping, e depois a família move uma ação contra a empresa porque ela não adotou medidas que deveriam ter sido adotadas para minimizar aquele risco, porque houve uma exposição da vítima, tá entendendo? Aí, assim, só para finalizar, como é que você vê essa caixinha hoje dentro do privado, entendeu, cara? Certo. Dentro do privado, é uma situação que a gente precisa trabalhar também. Até porque as crises, muitas vezes, o primeiro interventor é alguém privado, é alguém do mundo civil que está naquele lugar. Não deu tempo para o guarda municipal chegar, para a polícia militar chegar, e são aquelas pessoas ali. Eu compreendo, inclusive, as empresas privadas que elas se preocupam com essa questão de ações judiciais, porque vai mexer também, queira que ou não, dependendo da situação específica, com danos materiais ou morais, etc. E é preocupante nesse sentido, tá? O mundo privado. Mas o mundo ideal também seria o quê? Um treinamento específico para que as pessoas aprendam. Por exemplo, esses procedimentos de primeira intervenção são extremamente importantes também para o mundo privado. É um condomínio. A portaria daquele condomínio está treinada para uma situação de um marido dentro de um apartamento, por exemplo, como uma mulher como tem, de, por exemplo, mentalmente perturbado, convivendo dentro daquele condomínio ali, sair com a faca. Tem criança na área de lazer, não tem? Criança? E ele começar, Deus me livre de uma dessa, mas a esfaquear essas crianças, qual o procedimento a ser tomado? Essas pessoas, dentro daquele ambiente privado ali do condomínio, fechado, elas estão treinadas para isso aí? Então é importante. Como agir com uma primeira intervenção nesse caso? Né, para esse caso específico que ninguém espera. Então é esse recado que eu deixo. É um treinamento específico que deveria ser feito. Nem que seja uma comunicação breve, de 1 hora, 2 horas de palestras ali, eu acho que é extremamente importante, tanto para shopping, para condomínios ou qualquer empresa privada. Recentemente, semana passada também, foi uma clínica aqui próximo, né? Uma paciente conseguiu entrar dentro da porta lá na cozinha, né? Pegou uma faca e fez uma funcionária como refém. E as pessoas ficaram ali sem saber o que fazer. Né? Tinha lá, chegou um segurança lá e terminou avançando nessa mulher, né? E conseguindo tomar essa faca. Não foi o procedimento adequado. Não foi. Não deveria ser isso. São outros procedimentos que eu falei anteriormente, confirmar que tentar conter, chamar apoio e iniciar uma verbalização específica. É mais ou menos por aí. Você fez lembrar, sem querer estender, como eu já falei, mas você me fez lembrar nosso colega Leandro, que tem um foco muito importante com relação à violência à mulher, que você já explorou bem, e com relação às escolas, que é o que você colocou aí. Então, acho que esse treinamento vai muito além, vai para professores também, para funcionários de escolas e tudo mais, que seria no mundo ideal, como você falou, e a gente vai pôr aqui os nossos neurônios, as nossas sinapses para funcionar, para verificar o que a gente pode fazer para colaborar dentro do nosso canal, do nosso movimento. Você quer fazer o seu fechamento aí, Cléder? Fica à vontade. Quero sim, comando. Eu queria agradecer, né, por essa oportunidade. Estou criando repertório agora comportamental, né, para essa questão do podcast. O quanto isso é importante para a gente difundir, às vezes, e o meu objetivo principalmente é esse, né? Esse período todo de polícia militar, dentro do batalhão de operações especiais, eu me sinto na obrigação de passar. Pelo menos, se eu não conseguir passar 100% do conhecimento que eu obtive, né, tive essa oportunidade de ter para as pessoas, porque eu acho importante. Tanto na área de segurança pública ou privada, como na área de psicologia, neurociência, eu sou apaixonado por neurociência e comportamento humano. Então, o que eu puder passar de conhecimento de forma gratuita, sem problema nenhum, eu faço questão de passar. Porque amanhã eu posso precisar daquele profissional, como já precisei. Uma tentativa de assalto, eu precisei de um batalhão diário aqui, e o ideal é que essas pessoas estejam preparadas, né, para fazer esse atendimento específico. Então, eu penso muito isso. Então, é muito importante aqui esse diálogo. A gente está com uma possibilidade, né, uma previsão aqui também de começar a iniciar nas escolas também todo esse trabalho e quem sabe, inclusive, ir para o mundo privado também, que eu acho importante, né, com a questão dos vigilantes,
né, que trabalham em shopping, que trabalham em locais privados, etc. É extremamente importante essa área. Luciano? Então, agradecer aí a Cléber a oportunidade de compartilhamento, né? E dizer para ele que acho que a gente vai aperrear ele aí nesse negócio de escola, de jogo, de violência de mulher. E quem sabe a gente fazer um programa que a gente possa tratar um pouco disso para tanto condomínios logísticos, residenciais e empresariais, que eu acho que é um método muito bom aí, viu, Ramalho? É isso aí. Perfeito. A minha gratidão, minha continência aí é Cléder. E nós ficamos por aqui. Então, esse é o canal Segurança TV BR, esse é o programa Conexão Nordeste. Nos vemos na semana que vem. Se você achou que esse conteúdo é relevante, eu com certeza achei. Procura passar para outras pessoas para que talvez nessa situação de ocorrência a gente acha que as estatísticas acontecem com as outras pessoas, mas não, ela acontece com pessoas muito próximas da gente e um profissional bem preparado, uma pessoa bem preparada, uma pessoa orientada pode fazer a diferença.